Bom dia, gente. Nossa aula hoje vai ser diretamente de Paris. Brincadeiras à parte, o interessante é a gente se conscientizar de que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E hoje a gente vai com mais uma aula, né, diretamente aí para os alunos do 9º ano, com propriedades das potências. Espero que vocês gostem. Não esquece de curtir, né, comentar e compartilhar o vídeo. Beijos! Olá, gente! Nós vamos falar hoje sobre as propriedades da potência, assim, as 4 principais, tá bom? E aí, a gente vai começar por essa aqui, ó, que é sobre multiplicação de bases iguais. Só pra gente relembrar, na potência nós temos alguns elementos. O 7, nesse exemplo aqui, ele é a base, e o 3 e o 2 são os expoentes, tá? Na primeira propriedade, que é referente à multiplicação, ao sinalzinho, multiplicação de bases iguais, a gente vai conservar a base, que é 7, e somar os expoentes. Quem são os expoentes? 3 e 2. Então, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5, tá? E aqui a gente resolve. Só que o objetivo da nossa aula é aprender a regra, tá? Um exemplo, vamos para os exemplos. As bases são iguais? Sim. Na multiplicação com a regra, conserva a base e faz o que com o expoente? Soma. 2 mais 3, 5, certo? Multiplicação de bases iguais novamente. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 4, 7. Último exemplo, bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 5 mais 3, 8. Certo? Bem simples, né? Na divisão de bases iguais, a gente vai conservar a base, só que ao invés de somar, a gente vai subtrair os expoentes. 6 menos 2, 4, certo? Vamos para os exemplos. As bases são iguais? Sim. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Na potência, a gente pode não escrever o expoente 1, né? Escrever ela dessa forma. O 1, ele está aqui, mas não precisa aparecer. Próximo exemplo. As bases são iguais? Sim. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. Olha bem, 5 menos 6. Nas operações com números naturais, não pode, né? Mas a gente já conhece os números inteiros. Então, 5 menos 6 vai dar um resultado negativo, que vai ser menos 1. Lembra do joguinho de sinal aí. Bases iguais, conserva a base. Na divisão, a gente subtrai o expoente. 4 menos 3, 1. E é aquela mesma situação. Eu posso escrever sem o expoente. Terceira propriedade, a gente chama de potência, porque ela é elevada a um expoente, aí tem o parêntese, é elevada a um outro expoente. Então, qual a regra aqui? A base vai ser repetida e os expoentes vão ser multiplicados vezes, tá? Então, a gente vai fazer, repete a base, 2 vezes 3, 6, certo? Mesma situação, ó. Repete a base, quem é a base? 5. E o que que a gente vai fazer com os expoentes? Multiplicar. 4 vezes 2, 8. Próximo exemplo. Quem é a base? 3. Então, vou repetir. Quem são os expoentes? 5 e 2. Quanto é 5 vezes 2? 10.
Quem é a base? 8. Quem são os expoentes? 2 e 5. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. Certo? A quarta propriedade, ela se aplica tanto na multiplicação quanto na divisão, tá bom? Tendo dois números dentro do parêntese elevado a um expoente, quer dizer que esse expoente, ele tá para um e para o outro. Por exemplo, quer dizer que o 3 está sendo elevado ao expoente, assim como o 5 está sendo elevado ao expoente, certo? Na divisão, que aqui é uma fração, a gente já viu, né? Fração é uma divisão, acontece da mesma forma. O 3 está elevado ao expoente, o 5 está elevado ao expoente. Então, fica 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, certo? Isso aqui tudo a gente resolve, tá? Passando só a propriedade. Agora, vamos para os exemplos. 2 vezes 3 elevado à quarta. Então, o 2 é elevado à quarta e o 3 é também elevado à quarta. 2 à quarta vezes 3 à quarta. A vezes 2. Ah, professora, com a letra eu não sei não, porque foi ensinado com o número, com a letra da mesma forma, gente. O A vai estar elevado ao cubo, assim como o 2 vai ser elevado ao cubo, tá? Aqui tudo tem resultado. Último exemplo, na divisão, o 7 vai ser elevado à quarta e o 2 vai ser elevado à quarta também, tá certo? Então, essas são as principais propriedades da potência, lembrando que todo número, coloca ele bem aqui no meio, ó, elevado a 0 é 1, 4 a 0 é 1, qualquer número elevado a 0 é 1, tá? Juntando com essa aqui, essas são as principais propriedades, tá bom?